Olá, Rio Avistas, estamos de volta ao futebol, o que já me valeu uma dor de cabeça no dia de ontem. O Rio Ave perdeu diante do Gil Vicente, em Barcelos. Antes de começarmos a nossa conversa, ia-vos só pedir para, por favor, subscreverem aqui o canal. Hoje tenho comigo o João Paulo Menezes e um estreante, o André Correia. E começo mesmo pelo André. André, viste o jogo, que eu sei que viste, e no estádio estavas muito bem vestido. O que é que tu achaste do jogo? Qual foi para ti a história do jogo? Olha, antes de mais, dizer-vos que é uma honra juntar-me aqui a este plantel do Rio Avíssimos e espero ser aqui uma mais-valia para esta equipa. Feito este discurso... Não é fácil, com muitos craques, não é? Exato. Feito este discurso protocolar, saudações a todos os riovistas que nos estão a seguir. Vi o jogo, sim, estive em Barcelos e acho que é um jogo com uma história que tem dois capítulos completamente distintos. Ou seja, tem um capítulo em que o Rio Ave consegue fazer aquilo a que se propõe fazer, e depois tem um segundo capítulo em que o Rio Ave faz aquilo que é possível fazer. E o que é que eu quero dizer com isto? Que parece-me que durante a primeira parte tivemos Aliás, acho que vale a pena se calhar contar a história ainda antes do início do jogo, porque acho que todos nós, quando olhamos para o 11 inicial e vimos que o nosso lateral direito iria ser o Liavas, todos nós sentimos ali um calafrio e não tivemos ali um bom presságio. Também a própria inclusão do Petrasso no 11 causou ali alguma estranheza, porque à partida seria mais natural termos o Brabetes no eixo defensivo, mas com o desenrolar do jogo, nenhum desses dois jogadores comprometeu. Aliás, o Petrasso esteve muito bem. Contando a história do jogo, o Rio Ave entra bem no jogo, entra bem organizado defensivamente, muito aguerrido, que é uma característica que muitas vezes, pelo menos eu, senti falta nas épocas anteriores, em que éramos uma equipa muito apática defensivamente e muito desconcentrada. Vi uma equipa com raça e isso agradou-me bastante. E depois também vi uma equipa a fazer pressão alta, a conseguir recuperar várias bolas em zonas avançadas do terreno, e temos logo ali uma oportunidade aos 7 minutos pelo Diogo Bezerra, que decide inventar ali sabe-se lá o quê, faz ali uma tentativa de chapéu completamente absurda, mas durante a primeira parte vimos um Rio Ave com menos posse de bola, é certo. O Gil teve mais posse de bola, mas não foi uma posse de bola ou seja, foi uma posse de bola muito passiva, tanto que chegámos ao intervalo e o Rio Ave tinha 4 remates apenas contra um do Gil Vicente, e esse único remate foi, enfim, se aquilo fosse um pontapé no rugby, valeria alguns pontos. No futebol não ameaçou sequer a nossa baliza. Portanto, a primeira parte deixou-me boas indicações, e fui para o intervalo com a sensação de que poderíamos talvez sair dali com uns 3 pontos até. A segunda parte, lá está, começa logo praticamente com a expulsão do Notói, que é um lance, a meu ver, completamente mal analisado pelo árbitro, que nos condiciona muitíssimo, e a partir daí aguentamos, o Rio Ave aguentou até onde deu, e não haveria muita mais, não haveria, acho que a equipa não poderia ter feito muito mais do que aquilo que fez. O Enio também foi-nos salvando durante a segunda parte, foi-nos mantendo vivos no jogo. Claro que o Gil foi crescendo face à superioridade numérica que tinha, e pronto, e depois através de um penalti que é indiscutível,
acaba por fazer o gol decisivo e acaba por sair com a vitória. Mas acho que quem olha para este resultado, ou seja, se olharmos para as estatísticas finais, o Gil tem 12 remates contra 6 do Rio Ave, ou seja, tem o dobro, mas acho que é uma história que, ou seja, se olharmos apenas para os números finais, não ficamos de todo com a história daquilo que foi este jogo. Muito bem. Pois, eu discordo aí que o penalti seja assim tão claro, porque se a bola lhe vai evidentemente à mão, também é verdade que ele, àquela distância, não tem movimento de reação possível para voltar a esconder a mão. João, porquê que, porquê que o resultado foi este 1-0? Porquê que teve este desfecho? Bem, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, conforme o local e a hora em que nos estão a. Já tinha saudades de dizer isto, que nos estão a ver e a ouvir. O André já disse bastante, eu não vou repisar nas palavras do André, porque subscrevo quase tudo que ele disse. Claro que o resultado é este, porque nós estamos a jogar com menos um. E depois há o penalti. Não, ainda teríamos eventualmente conseguido o empate, mas o penalti depois acaba por decidir tudo. Há só um comentário que eu queria acrescentar, que atenção, não sendo, eu não vou, não é uma crítica direta ao treinador, mas há ali um momento em que eu penso que o treinador hesita e aquelas três últimas substituições, quando o Rio Ave passa a jogar com cinco defesas e apenas dois médios, e mantendo os três avançados, acho que foi uma opção errada do meu ponto de vista. Foi uma coisa muito rápida, mas é nesse momento que nós sofremos o golo. Eles vêm para cima de nós só com dois médios não tínhamos hipótese nenhuma de segurar. Eles aí é que metem a equipa toda na nossa área. E pronto, por azar acontece o penalti, depois o Enio quase defendeu o penalti, acaba por ser um frango do Enio, com uma grande, quase defendeu o penalti e acaba por ser um frango, entre aspas. E, portanto, a história do jogo está marcada pela expulsão, que é uma expulsão duvidosa. Eu aceito a expulsão, mas também, se fosse só o amarelo, também era perfeitamente. Portanto, está ali muito naquele limbo, e se calhar ainda teremos tempo para dizer qualquer coisa sobre a arbitragem, mas para já, essencialmente, é a história do penalti. Desculpem, da expulsão, da expulsão. Muito bem, eu também acho que a expulsão talvez tenha sido o momento do jogo que faz com que o jogo tenha uma história diferente. Mesmo com mais um jogador, eu acho que o Gil, até ao penalti, não foi efetivo nas suas ordens ofensivas. E é um resultado, tratando-se da primeira jornada, eu acredito que seja um resultado muito enganador, no sentido em que o Gil vem de uma época fantástica e, de acordo com o jogo, com o decorrer do jogo, não me parece que tenha dado seguimento à boa época que fez. Mostrou muitas debilidades defensivas e é só e eu acho que o Rio Ave não seria. O Rio Ave perde este jogo porque perdoou na hora de finalizar na primeira parte. Tivemos três ocasiões em que eles perderam a bola na construção, logo muito perto da baliza, e nós não fomos capazes de os castigar. E eu acho que esse é o principal motivo pelo qual nós perdemos o jogo, porque se nos tivéssemos adiantado no marcador, a história seria outra e geríamos o jogo de maneira diferente. Como estava a dizer, jornada 1, Gil desce de performance, piora na performance da época passada para esta época, na minha opinião, e este jogo, este resultado pode disfarçar isso. Ao invés disso, do Rio Ave, pareceu-me unânime pelos comentários que vi, pelas opiniões que eu vi, o Rio Ave não crescendo muito na sua performance, não melhorando muito a sua performance, melhorou alguma coisa e pareceu-me que a equipa teria outro espírito, no geral, dá sequência ao que vinha acontecendo no final da época passada, que foi muito melhor do que o início. O nosso plano inicial de jogo, eu acho que passava muito por insistir nas bolas nas costas, por vezes até de um modo muito declarado e até pouco deliberado, isto no aspecto em que
eu vi algumas vezes, e até comentei isso convosco, que algumas vezes, mesmo contra uma defesa organizada, nós tentamos colocar bolas nas costas quando havia muito pouco espaço entre a última linha defensiva do Gil e o seu guarda-redes, o que não nos permitia, então, aproveitar esse espaço, e isso continua a ser tentado. Vocês tocaram muito bem nos pontos. Eu acho que é evidente que existem momentos que o penalti, ou o suposto penalti, o possível penalti sofrido pelo Tumble e o penalti que nos foi assinalado, lá está, neste critério de ok, o Abi tocou com a mão na bola, efetivamente, mas não tinha tempo de reação e, como tal, penalti poderia ser não marcado, dado que não houve qualquer intenção dele de jogar a bola. Na outra área, o Tumble foi tocado na canela e no pé, e o árbitro aí não marcou penalti, não considerou aquilo um contacto de risco, e julgo eu, pela explicação que ele estava a dar ao nosso capitão Petraz, pareceu-me que ele estava a dizer que a bola já não havia possibilidade dele chegar à bola, o que me parece errado, porque ele estava-se a virar para a bola e ali, não sei se ele acertava na baliza ou não, mas talvez conseguisse rematar. Vou passar agora a bola ao André novamente e eu queria te perguntar qual foi a influência que tu acreditas que o Gil teve na nossa estratégia, no nosso jogo. Não querendo aqui de forma alguma menosprezar aquilo que foi a atuação do Gil Vicente, mas lá está. Vou acabar por me repetir um pouco, que é durante a primeira parte, que foi quando deu para ver aquilo que as duas equipas se propunham a fazer durante o jogo. O Gil nunca conseguiu chegar à nossa baliza com perigo. Teve um remate durante os primeiros 45 minutos. Portanto, acho que este jogo acaba por ser muito invulgar, porque não fomos, na minha visão, não fomos condicionados pela estratégia da equipa adversária. Fomos condicionados, sim, por um conjunto de adversidades que vieram de outra equipa, que não esteve à altura deste jogo. Desde logo o árbitro Gustavo Correia, que enfim, cuja nomeação é bastante discutível, porque estamos a falar, e sendo esta nós estamos a falar. Sendo esta a minha primeira intervenção, eu não gostaria mesmo de estar logo a começar com críticas à arbitragem, não é isso que proponho, mas é difícil sair daquele estádio e realmente realmente ficar calado perante aquilo que foi visível para todos. Completa ausência de critérios, enfim, já falamos, o Tiago já estava aqui a falar do lance do Tumble, podia ter sido penalti também, embora seja discutível, mas é discutível, sim, e é bastante discutível. Portanto, eu acho que, lá está, estamos aqui a falar de um árbitro que recentemente foi repreendido pelo próprio Conselho de Disciplina, pela sua atuação no Famalicão Benfica, e que, portanto, não entendo sequer a sua nomeação para este jogo, e acho que foi o nosso principal adversário neste jogo foram essas incidências e essa falta de critério completamente inexplicável que assistimos durante 90 minutos em Barcelos. Obrigado, já levaste o meu tema extra. João, tu ainda há pouco estavas a falar dos ajustes, achaste que o Sotiris ajustou mal naquela substituição. Ele tinha ali uma dificuldade, que era, ele já só tinha um momento para mexer na equipa, porque Sim, ele teve 5 substituições, mas já só tinha um momento para fazer. Não, mas a minha questão, Tiago, é que eu acho que ele deveria ter abdicado de um avançado e meter uma pessoa, um homem no meio campo. Acho que portanto, é fácil falar agora, etc, mas ficar a jogar com 3 avançados
com o Gil Vicente em cima de nós e apenas dois homens no meio campo. Aliás, nós pensámos, nós acabámos o jogo, aqueles minutos, foi a primeira volta da época passada, era aquele futebol, não tínhamos ninguém, não tínhamos jogadores no meio campo, não tínhamos presença, personalidade, não tínhamos força. Nós, quando começámos a jogar com dois centrais e com três homens no meio campo, que foi a segunda volta toda, nós melhorámos substancialmente. É ali aquele momento em que ele tem que decidir realmente aqueles 8 minutos do fim ou a 10 minutos do fim. Pronto, e é isso. Acho que não foi a melhor decisão, mas também não vou condenar o homem por causa de um bocadinho. Até porque realmente acho que qualquer Rio à Vista sente que, no mínimo, a arbitragem foi tendenciosa. Acho que tendenciosa significa que só viu, na dúvida, foi sempre para o mesmo lado. E o Rio Ave, hoje, no dia que estamos a gravar, que é segunda-feira, pôs um vídeo no Instagram com uma série de lances, 7 ou 8 lances, e todos eles são, no mínimo, duvidosos. Portanto, mas todos eles tiveram a mesma decisão, sempre a favor do Gil Vicente. Pá, foi uma noite má do Gustavo Correia, foi uma noite desinspirada, foi uma noite que lhe correu mal, tudo bem, pá, mas nós também não podemos deixar de dizer as coisas por lhe ter corrido mal, como é evidente. Antes de avançar para a minha intervenção, queria só dizer que ele estava ali num momento muito complicado, porque acho que ele estava à espera de ver o que é que o jogo dava. Se marcássemos e ele colocava uma equipa muito mais defensiva, se sofrêssemos, acho que ele ia apostar mais numa equipa ofensiva para tentar o golo. Como não aconteceu nada, ele ficou nesse limbo e não sei se isso o ajudou a tomar uma decisão. Queria-te perguntar ainda, se conseguisses dizer de um modo rápido, se achaste que algo na estratégia inicial falhou. Não, a estratégia correu tudo bem, até acho que o Notói foi imprevidente. Se é amarelo, se é vermelho, mas ok, aquele lance podia ter dado para os dois lados. Ao contrário do penalti, que me parece claríssimo, eu aceito a expulsão, mas é uma coisa que o treinador não consegue controlar, não é? Foi um momento de uma certa infelicidade do Notói que entra perigosamente. Pá, amarelo seria, acabou por ser vermelho. Eu lembro no estádio e fiquei de boca aberta, mas não é uma coisa, não foi um escândalo a expulsão, na minha opinião. E é isso que condiciona o jogo, mais uma vez, não é? Muito bem. Ora então, acho que não demos notas à equipa, mas eu daria, pela primeira vez numa derrota, vou dar um 10. Pedia-vos que dissessem rápido, por favor. André, nota à equipa. Eu vou ser um pouco mais generoso e vou dar aqui um 12, porque apesar de ter sido uma derrota, vi ali boas indicações durante a primeira parte que me deixam não totalmente confiante para a época que aí vem, até porque ainda estamos longe de ter o nosso plantel fechado, mas vi, acima de tudo, uma atitude que me agradou bastante na equipa, que foi vermos esse lado mais aguerrido e mais concentrado, nomeadamente nos aspectos defensivos. Portanto, daria aqui um 12. João, Eu vou nota à mais equipa. longe ainda, eu vou para um 14. E porquê? Porque me parece que nós com 11 contra 11 nunca teremos perdido aquele jogo. A equipa jogou bem. Eu já não vi o Rio Ave entrar, mesmo na segunda volta da época passada, o Rio Ave fazia a primeira, o André falou nisso há bocadinho, fazia a primeira parte a dormir, insonsas, parecia que... Ontem entramos bem, entramos a dominar, eles podiam ter mais bola, mas era uma posse de bola consentida. Nós fomos mais acutilantes, fomos mais pressionantes, fomos mais assertivos, e isso deixou... Eu saí do estádio ontem, quase eu não tinha os 3 pontos. Também é a primeira jornada, a gente encolhe os ombros. Mas para mim, saí bastante satisfeito, sinceramente. Se o Rio Ave confirmar nos próximos jogos, e estou a falar dos próximos 5, 6 jogos, 7, não interessa, os próximos jogos, aquilo que mostrou ontem até à expulsão, eu fiquei otimista. E eu não sou uma pessoa otimista por natureza. Bem, eu espero que não hajam alunos teus a assistir aqui e tu a dares um 14 a uma equipa que perdeu. Ora então, muito bem, para mim, eu julgo que seja unânime o melhor em campo foi o Petrasso, principalmente a partir do momento da expulsão em que eles sufocaram um pouco mais, embora nunca tenham sufocado mesmo. Acho que o Petrasso estava em todo o lado.
Acho que o Diogo Nascimento fez um excelente jogo e não se tendo destacado do ponto de vista ofensivo, até porque o jogo a dada altura deixou de ser um jogo ofensivo para o Rio Ave, fez um jogo muito bom. E a minha menção honrosa vai para o Liadas, que não fez um grande jogo, na minha opinião. A equipa escondeu no ataque e ele também não subiu muito, mesmo para não comprometer lá atrás. Mas a minha menção vai para ele, que efetivamente também não comprometeu e é sempre o patinho feio. André? Roubaste-me aqui a menção honrosa, portanto vou destacar aqui outros jogadores. Para mim, o melhor em campo, aí vou ter de repetir, para mim foi o Petrasso, acima de tudo porque pela surpresa positiva que nos causou, ou seja, todos nós reconhecemos garra, por vezes excessiva, muitas vezes excessiva, ao Petrasso, mas talvez a braçadeira de capitão lhe tenha feito bem, porque vimos provavelmente o melhor jogo do Petrasso desde que chegou ao Rio Ave, e vimos ali realmente um líder que, se continuar assim, tem todas as condições para poder lutar pela titularidade. Destaco também o Eni, porque durante a segunda parte nos manteve vivos ali até ao cair do pano, com defesas bastante importantes e a transmitir bastante segurança à equipa no momento em que estávamos fragilizados. E depois deixo aqui uma menção honrosa também para o Diogo Nascimento. Não acho que tenha feito um jogo excelente, porque as circunstâncias do jogo também não lhe proporcionaram isso, mas é realmente um jogador em que nós vemos ali uma qualidade que faltava a esta equipa, ou seja, logo ali no primeiro momento de construção, todos nós notamos a qualidade que é ter ali um jogador como... No fundo é quase como ter um Vitinha dos pobres, é ter ali um arquiteto que começa a montar a obra logo ali desde o primeiro terço. João? Eu subscrevo tudo o que tu disseste, Tiago. Também não vale a pena gastar mais tempo com o Petrasso. Também me pareceu bastante boa a exibição do Diogo Nascimento, do Nelson Abe. Sim, portanto, e queria também deixar a menção honrosa para o Liavas, porque sendo ele realmente a pessoa que nos faz mais estremecer quando vinha no carro às 7h30 puseram o 11 e eu vi que já disse ao meu filho que ao meu lado no carro já entramos a perder, mas na verdade não foi por ele, e queria por isso é que há um bocadinho que escrevi ali que ele é o maior, porque ele é realmente o patinho feio, mas não foi por ele que perdemos, nem de perto nem de longe. Ele tem algumas limitações técnicas, mas compensa isso que quando o jogo lhe corre bem como ontem, eu acho que o jogo lhe correu bem, compensa isso com uma grande abnegação, com uma entrega grande. E acho que a equipa, ele também fez parte do espírito daquela equipa que eu elogiei, tenho vindo a elogiar ao longo do programa de hoje, a tal equipa que reprovou com 14. E que ele é um exemplo, pronto, que também merece ser referenciado quando as coisas correm bem, como foi o caso. Muito bem. Queres avançar já para o positivo, negativo e para esta época vamos adicionar a dúvida? Olha, sinceramente, porque é que eu estou aqui a hesitar? Porque o que eu vou dizer de positivo é que só temos um jogo, não é? Portanto, não começou nada ainda. O positivo foi termos feito uma boa primeira parte. Nós estávamos habituados a ver primeiras partes, às tais primeiras partes, pá, quase que se fazia o sacrifício de ver o futebol. E como ontem vi uma primeira parte, para mim essa é positiva. Será que o Rio vai conseguir manter? O Real vai conseguir jogar sempre assim até ao fim da época? Essa é a grande dúvida, porque se jogar, vamos acabar nos 8 primeiros. Tens algo negativo a acrescentar? Não. André? Eu queria também como positivo, repetindo um pouco, ou melhor, corroborando aquilo que o João já disse. Sim, vimos uma excelente primeira parte, acima de tudo vimos uma equipa coesa, vimos uma equipa com ideias,
e foi isso que faltou durante as 2 épocas anteriores, que lá está, muitas vezes víamos ali um conjunto de jogadores que não estavam, que não tinham rotinas, que não estavam interligados. Claro que para isso ajuda também bastante o facto de termos mantido aqui uma base importante que transitou já da época anterior para esta. E sim, isso deixa-me de certa forma confiante. Não sei se iremos acabar entre os 8 primeiros, espero que sim, mas deixa-me aqui boas indicações e deixa-me expectante para ver o que é que esta equipa nos reserva, sendo que o plantel também ainda não está fechado, e esse talvez seja o único aspecto negativo, que é neste momento ainda termos aqui muitas dúvidas relativamente àquilo que será o desenho deste Rio Ave, principalmente no que toca ali, para mim, principalmente ali no que toca à lateral direita, porque ontem foi um caso estranho, porque, ok, supostamente o João Tomé estava lesionado, o Vrozai, que em condições normais seria o titular, seria titular indiscutível, não sabemos, não temos a informação do que é que, Não, do que é que se André, passa com ele. André, permite-me. Eu, Sim, não, sim. eu, obviamente não tenho informação privilegiada, mas acho que há uma coisa que nós podemos todos deduzir. O Vrossai não fez nenhum jogo da pré-época. Não fez nenhum. Não esteve em nenhum dos jogos, dos 5 ou 6, ou 5 ou 6. Portanto, é provável que ele não tenha ritmo competitivo para aguentar os 90 minutos. E, portanto, eu acho que foi. Ele será titular no sábado, mas não estaria em condições físicas de ser titular ontem. Acho que é a minha leitura. Só isso. Sim, e é perfeitamente aceitável, mas também fomos ouvindo rumores de que poderia estar de saída e é um jogador que está no seu último ano de contrato, portanto, deixa-nos sempre aqui algumas dúvidas e é uma peça fundamental na equipa. Esperemos que seja de facto, ou seja, esperemos que seja aqui de facto motivos físicos que o impediram de estar ontem os 90 minutos em campo. Se bem que claro que ele fez ali poucos minutos, fez 6, 7 minutos, entrou ali na parte final do jogo, mas não me pareceu minimamente condicionado. Mas claro que isso não significa que ele aguentaria fazer os 90 minutos. Mas lá está, acho que neste momento o plantel ainda tem ali algumas indefinições, nomeadamente falta-nos ali um defesa esquerdo, falta-nos ali um homem para o meio campo, alguém que seja, não é que o Diogo Nascimento já é um criativo, mas é mais numa primeira fase de construção, falta-nos alguém que traga ali um último passe, a meu ver, para que não andemos a jogar com o Blesa ali adaptado e acima de tudo para que não andemos a jogar com o Tumble a titular. Isso é o mais importante de garantir. Muito bem. Ora, na minha opinião, o que é positivo? Positivo é efetivamente na minha opinião, claro, tanto a exibição aguerrida da nossa equipa, mas também os nossos aguerridos adeptos que se deslocaram em massa, como vocês dois, à cidade de Barcelos, que não é muito longe, cerca de 25 km, deslocaram-se e tiveram uma atitude muito positiva durante todo o jogo, sempre a puxar pela equipa. A dúvida, quanto a mim, parece-me estar na equipa feminina do Rio Ave. Ainda não jogou, mas eu acho que este dossiê não está a ser gerido de modo profissional, e não quero dizer como é que eu acho que está a ser gerido. O negativo, o Daniel salientou um tópico hoje no Reis do Ave, em que ele disse que alegadamente houveram bilhetes a ser duplicados, o que demonstra uma incapacidade de gerir um pequeno grupo, chamamos assim, porque o Rio Ave há muitos anos que organiza excursões e deslocações, e estas coisas são demasiado amadoras para serem vindas de uma equipa de futebol profissional, ou de uma SAD, ou de um clube, o que quer que seja. Há demasiada experiência para que as pessoas cheguem ao estádio e fiquem com o momento azedo de ficarem à porta do estádio e, por momentos, não saber se efetivamente vão ver o jogo. Como tema extra, eu venho falar, como tu há pouco falaste, de que o Rio Ave teve nomeado para este jogo o Gustavo Correias, o que seja esse o nome.
um árbitro, uma nomeação que o Benfica contestou, e eu não sei se vocês têm noção do porquê do Benfica ter contestado, mas o que aconteceu a época passada foi um diretor desportivo, o team manager, algo assim, o Gustavo Correia acusou de que ele lhe tinha insultado com palavras como filho da luta, vocês são todos uns filhos da luta, tua mãe é uma lutadora, e após verificarem as imagens do jogo, esse mesmo diretor desportivo, diretor, nunca se aproximou em momentos nenhuns, nem dirigiu palavras a este árbitro, o que, no mínimo, gera a dúvida deste homem é sério. Pelo jogo de ontem, pá, eu concordo com as decisões, não concordo com, ou seja, concordo com as decisões tomadas, custa-me um bocado que algumas decisões não tenham sido tomadas do mesmo modo. Perdi a ordem, o João tema extra. Sim, o meu tema extra tem a ver com as próximas semanas do que vai acontecer. Ou seja, o que é que eu temo? Temo que, e acho que mais ou menos todos pensamos isso, a equipa está muito estabilizada. Este plantel, acho que como está, oferece garantias. É preciso um defesa esquerdo, isso é perfeitamente óbvio. É preciso um defesa esquerdo. Só temos o Aben, nem sequer do sub-23 foi puxado alguém, portanto, virá um defesa esquerdo com toda a certeza. O Sotiris na sexta-feira ou no sábado, na antevisão, falou em contratações, reforços, falou sempre no plural. Portanto, eu imagino que poderá vir alguém para o meio campo, ou alguém polivalente, sobretudo alguém polivalente que possa fazer várias posições no meio campo. Mas com esses dois ou três, no máximo três reforços, esta equipa dá garantias. Se o Sotiris a puser a jogar bem, eles dão garantias. O que é que eu temo? E esse é o meu tema extra e também termino. É que em Atenas se lembrem de ligar o aeroporto nas últimas semanas e comecem a entrar e sair jogadores e entram e vem e começa a chegar gente que nem era necessário. Portanto, essa destabilização do plantel que está muito bem neste momento organizado, tinha 9 jogadores da época passada e dois reforços, né? Poucas equipas começam o primeiro jogo do campeonato com 9 jogadores da época passada. Acho que deve ser um caso pouco comum. Eu temo que isso possa não acontecer sei lá, até 10 de setembro, quando fechar, ou 6 de setembro, não sei quando fechar o mercado, ou 5 de setembro, não sei, não interessa, a data é irrelevante, com o tal aeroporto das entradas e das saídas. Esse é o meu tema extra. André? Olha, eu como tema extra não posso deixar de destacar aquilo que foi o extraordinário apoio que tivemos ontem nas bancadas. Foram 3 autocarros de Vila do Conde, foi um apoio constante durante os 90 minutos, não foi certamente por falta de apoio que não saímos de Barcelos com resultado diferente. E chegámos a calar o estádio de Barcelos. Exatamente. E relevo isto sobretudo porque lá está, estamos a falar de um clube que principalmente nos 2 últimos anos perdeu muito daquilo que era a sua identidade, perdeu muito daquilo que era o seu ADN, mas mesmo assim consegue conservar ou seja, os adeptos continua a existir esta comunhão entre os adeptos e um clube que, apesar de não nos entusiasmar, os adeptos continuam a mostrar que estão com a equipa e acho que isso é de salientar porque é preciso teres uma ligação muito forte ao teu clube para continuares a deslocar-te onde quer que seja. Claro que aqui foi em Barcelos, é uma deslocação mais curta, mas realmente o apoio que se viu ontem nas bancadas acho que é uma coisa que realmente impressiona. E sobretudo, André, permite-me, no final, a equipa recebeu um apoio, muito apoio, muito mais até se calhar do que se tivesse vencido o jogo. Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. Eu não via a equipa a ser tão aplaudida e a ser tão encorajada no final do jogo como vi ontem. Já não me lembro da última vez que vi isso. E perante uma derrota, isso diz muito daquilo que são os nossos adeptos, mesmo face
a todo este processo revolucionário em curso que o Rio Ave está a passar, mas os adeptos continuam lá e continuam ligados à caravela. A caravela continua a bater bem forte no peito. Muito bem. Bem poéticas essas últimas palavras. Podias ter dito Por aqui, Massa- foram daqui. massa adepta, ou caravela, velas da caravela aproveitam o sopro da massa adepta. Muito bem. Não sei se têm mais alguma coisa para dizer antes de fecharmos. Um grande abraço e até à próxima. Muito bem. Antes de fecharmos então, Um grande abraço. dizer só que eu abri um novo espaço aqui no canal Verdes Anos 1939, chama-se Quem Vem Lá, e é um pequeno segmento onde tem conversas de antevisão ao jogo que se aproxima, pronto, com adeptos dos clubes rivais ou adversários. A semana passada foi com o Francisco Rodrigues, podem ver o vídeo, embora já tenha passado o jogo. Esta semana, pronto, será com outro convidado, não vou revelar já quem será, mas o jogo será contra o Porto, e para a semana cá estaremos também para analisar esse jogo. Muito obrigado pelas vossas presenças, João e André, muito obrigado pelo vosso precioso tempo, ainda por cima, duas pessoas sempre muito ocupadas. Eu estou de férias, portanto. Muito bem, não deixa de ser preciso. Ainda mais precioso é o tempo quando estamos em férias. Desejo-vos então uma boa semana, e a todos os riovistas que nos estão a ver, não se esqueçam de subscrever. Boa semana, malta. Um abraço.